Vou chamar nominalmente, pela relação, por ordem alfabética, e vou perguntar para os senhores: derrubar ou manter? Se for para derrubar, a gente arquiva. Se for para manter, a gente encaminha o parecer e abre a comissão processante. Ou derrubar o parecer para arquivar a denúncia ou manter o parecer. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Só o momento da discussão, o senhor vai permitir, no momento da profissão do voto, a pessoa... Só na hora do voto. Só na hora do voto, então ela fala e depois vota. Exatamente. Ok. Só na hora do voto. Vereador Adilson José dos Santos, manter ou derrubar? Derrubar. O senhor Alzemário Aldemir Santos Almeida. Derrubar. Derrubar. Alzemário Belmonte Vieira. Senhor presidente, alô. Senhor presidente, como Vossa Excelência deu a possibilidade de 2 minutos para discutir, eu vou discutir essa questão que ela é muito séria para o parlamento de nosso município. Eu confesso a todos vocês que no início desse processo todo, eu estava disposto a votar para aplicar ao vereador Tandic uma correção, de modo que fosse um processo educativo, para que ele melhorasse o relacionamento dele com os colegas e aqui no Poder Legislativo. Estava inclinado a isso. Como também, o vereador sabe muito bem disso, diversas questões comigo aqui, inclusive o vereador Tandic chegou a me denunciar por abuso de poder econômico na campanha, coisa que eu sei que ele tem consciência que eu jamais faria isso, que quem conhece a minha vida política nesta cidade sabe que eu nunca dei um centavo ao eleitor para me dar um voto e muito menos comprar cabos eleitorais para fazer campanha para mim. Nunca fiz isso em minha história política e nunca farei. Desafio qualquer um que traga a bala numa conversa dessa, e eu teria tudo por um revanchismo ou alguma coisa, fazer agora com o doutor Tandic o que ele fez comigo. Eu jamais faria isso. Eu compreendo que o vereador Tandic já fez um gesto grandioso hoje aqui, que foi pedir o afastamento da primeira secretaria. Eu acho que foi um gesto importante demais para o Poder Legislativo. Com esse gesto, ele reconhece, tá certo, que precisa fazer uma reflexão sobre a vida dele aqui dentro do parlamento, e eu, por conta disso, eu não votaria para manter, não. Eu vou dar um voto para derrubar o vereador Tandic, como forma de dizer a você que a vida, ela precisa ser refletida, ela precisa ser humanizada e, sobretudo, a gente ver o para outro, concluir, não fazer com o outro aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Então, eu faço para derrubar o voto contra... Derrubar. Muito obrigado. Augusto César Porto Beiro, Célio Porto. Derrubar. Vereador Éder Júnior. Presidente, eu também gostaria só de relembrar um fato ocorrente na nossa cidade, que foi a cassação do vereador Luca Lima, onde naquele momento eu estava como presidente da comissão processante, e hoje eu vejo o reflexo de uma cassação de um vereador. Nós sabemos, e aproveito para coadunar com a fala do vereador professor Gurita, onde as pessoas possam ter a segunda chance, onde as pessoas podem ter a possibilidade de se retratar e, acima de tudo, respeitar o voto do eleitor. Porque se ele teve 1.686 votos, foi o que as pessoas acreditaram nele, e eu jamais irei de encontro ao voto da nossa população. Meu voto é para derrubar. Derrubar. Nau Araújo. Senhor presidente, eu voto também a favor de derrubar o veto. Derrubar o veto. Derrubar o parecer. Vereadora Enilda. Manutenção do parecer. Manutenção. Vereadora Enilda. Gildásio Neto.
Derrubar. José Horácio. Presidente, voto para derrubar. Derrubar. Josemar. Se absteve. Abstenção. Juarez Moreira Nascimento Júnior. Derrubar. Derrubar. Mano Cleiton. Derrubar. Derrubar. Márcio Bodão. Derrubar. Derrubar. Maurício Galvão. Senhor presidente, a todos nessa casa. Senhor presidente, desde o início, é uma votação sinceramente sensível, mas desde o início eu sempre disse a Vossa Excelência que gostaria que os ritos fossem cumpridos para que todos tivessem a possibilidade de que aquele que acusa possa apresentar ainda as suas provas e aquele que defende também possa apresentar suas defesas, sendo aqui e colocando diversas vezes para o senhor o amplo direito da defesa e das discussões. Mas, senhor presidente, do que foi apontado na denúncia, eu vejo inúmeros quebras de decoro, que está no nosso Código de Ética. E aqui eu posso apontar inúmeros. Mas tem alguns fatos, como eu disse aqui anteriormente, que me chamam muito a atenção e que não são só do Código de Ética, mas também questões de humanidade. E por isso, senhor presidente, eu quero dizer aqui, para que nenhum idoso seja tratado com desrespeito e que seja apontado que tem uma senilidade, uma debilidade senil, para que nenhuma mulher seja ofendida aqui nesta casa mais, para que ninguém seja desrespeitado e ameaçado, para que os debates sejam feitos com todo o respeito e o amplo ao contraditório, para que a mãe de ninguém seja exposta em uma relação pessoal aqui nesse plenário, para que nenhum vereador se sinta ameaçado no exercício da sua atividade pelo seu voto, qualquer outra posição, e para que, senhor presidente, nenhuma criança, e que pese tenha sido meu filho, seja desrespeitado no seu direito e tenha sua vida exposta no plenário dessa casa. Por isso que eu voto sim, senhor presidente. Sim, pela manutenção. Mesaque Barbosa. Senhor presidente, boa tarde novamente. Em razão do exercício do cargo de presidente da Comissão de Ética, eu me acho no dever de fazer esse esclarecimento a essa casa, aos pares, à sociedade. Quando o senhor, em reunião na semana passada, definiu que ia colocar em votação os pareceres, eu estava disposto a votar essa matéria. No entanto, às 15 horas, eu tomei conhecimento dessa decisão judicial, que tomei por surpresa, né? Nunca tive nenhum problema pessoal com o juiz, doutor Alex Vinícius, nunca entrei com nenhuma ação contra ele, nunca falei nada que desabonasse a honra dele, e foi deferido uma liminar, suspendendo o parecer da minha relatoria, datado da semana passada, alegando eventual suspeição. É claro que o mérito será discutido lá na frente, mas o fato é o seguinte: como jurista, entendo que participar dessa votação aqui agora, com essa liminar, alegação de suspeição, é algo que pode macular essa votação. Então, só trazendo esse esclarecimento aqui, que eu vou me abster de votar, em razão de que a minha participação nessa votação pode, eventualmente, haver um novo questionamento judicial e suspender essa votação. Então, a fim de evitar prejuízo a essa votação e a essa casa, eu me abstenho. Abstenção. Nerival. Presidente, hoje é histórico, né? Com tristeza que essa casa vai dar mais uma oportunidade. Tudo bem,
espero que esse debate sirva de lição a essa pessoa que chegou nesse extremo aqui, que ninguém quer votar contra ninguém. Ninguém quer prejudicar ninguém aqui. Mas, pelo menos, que sirva de lição. Mas meu voto é sim, presidente. Ok, né, João? Odailson Aranha. Boa tarde a todos. Eu vou pegar aqui a palavra do meu colega Gurita, que ele fala de humanização e que todos sabem que é o conjunto de ações, valores éticos, estéticos e políticos que promovem a qualidade das relações humanas e a autonomia dos indivíduos em processo de saúde, gestão e trabalho. Na prática, ela se manifesta como a valorização da diversidade, a construção de vínculos de corresponsabilidade e a criação de ambiente de trabalho e atendimento mais acolhedores, utilizando tecnologias que vão do aparelho físico ao vínculo à cumplicidade entre as pessoas. A minha colocação em relação a esse processo é que ele foi resolvido a partir do momento que o vereador Tandic, ele se pediu para sair da mesa, que era uma das meus questionamentos. Eu vou votar por derrubar. 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 Odailson Aranha, derrubar. Pablo Carqueja. Vereadores, vereadoras, quero começar dizendo que nós estamos votando um parecer. Parecer assinado pelo presidente Nerival, concordado e acompanhado pelos vereadores Josemar e Mesac. Esse parecer, no seu relatório, no seu escopo, ele retrata o seguinte: se fundamenta no fato do representado se utilizar do cargo de secretário da mesa para praticar de forma reiterada comportamentos ofensivos. No outro parágrafo, novamente, esse parecer reforça esse posicionamento. Quero destacar que no início da sessão, o vereador pediu afastamento da função de primeiro secretário. O relatório fundamenta-se essencialmente, eu não estou falando da denúncia, estou falando do relatório, que é o que nós estamos votando. Fundamenta-se essencialmente no comportamento do vereador enquanto enquanto primeiro secretário. Ao final do relatório, a comissão propõe suspensão temporária, afastamento de funções de secretário e perda de mandato. Entendo eu que a comissão não está apta a fazer proposições de punição, apenas da admissibilidade ou não. Aliás, depois, na fundamentação, o relator bota lá: resta claro que cabe à comissão de ética tão somente fazer juízo de admissibilidade, ou seja, para concluir, se estão ou não presentes os atos. Nessa linha eu também quero dizer, só para concluir mesmo, presidente, o quanto é dinâmica a política e a votação. Na gestão passada tivemos aqui a votação de um companheiro. E dos 21 vereadores, apenas um vereador votou contra a cassação. E está vivo na minha memória os fundamentos e os argumentos do voto contrário desse vereador. Esse vereador hoje é o presidente, é o relator desse relatório e pede a cassação. Eu voto pela rejeição do parecer. Derrubar. Rubem Otis Carvalho. Senhor presidente, colegas vereadores,
Quero primeiro parabenizá-lo, presidente, pela forma imparcial que Vossa Excelência conduz essa votação. Eu cheguei nessa casa esse ano. E quero rapidamente dizer que, como mais velha, eu fui a presidente ad hoc no dia 1º de janeiro. E o secretário ad hoc era o colega, naquela época, colega do curso de teologia, Adilson José, que eu já conhecia, parlamentar em Itabuna, querido naquela cidade e agora também querido aqui. E nós conversávamos assim muito, já, como nos conhecemos na nosso curso de teologia, que a gente não ia vir para essa casa, não fomos eleitos para caçar ninguém. E quero dizer com isso que, se eu votasse pela manutenção e fosse para uma comissão processante e continuasse, era possível que o colega fosse cassado. Portanto, quero dizer que, por conta da nossa consciência em relação a tudo que foi dito aqui e que nos chamou a atenção o colega, com os votos e o respeito aos eleitores do colega Tandic, eu voto pela derrubada do parecer. Derrubar. Tandic Rezende. Derrubar. Vinícius Alcântara. A política ensina a gente todo santo dia, né? A permanência de um agressor, um cidadão que está sendo investigado no Ministério Público, por todas as violências que fez, os assédios com seus assessores, rachadinha, usar assessor para trabalhar na defensoria. A permanência de um cidadão aqui dentro, com essa capacidade de violência, que transborda o discurso político, é algo muito dolorido, né? Mas a política ensina, são as dinâmicas do poder. Fiz tudo o que estava com o meu alcance, junto com a minha assessoria, para poder, de uma forma clara, direta, dizer ao povo de Ilhéus que a violência não impera aqui dentro. Que nenhum vereador e vereadora tem que vir aqui com medo do que vai falar, se vai ter a sua vida pessoal exposta e tudo mais. Respeito do fundo do meu coração o posicionamento de cada um de vocês, mas o meu voto é para que a violência não continue e que as vítimas sejam respeitadas. O que existe aqui, com toda a intervenção do poder político, inclusive do prefeito, é passar a mão na cabeça do agressor e deixar a vítima, as vítimas, ao relento. Ao relento. Eu respeitei todos os processos internos dessa casa, sendo difamado daquela tribuna, sendo difamado nas redes sociais, querendo que a coisa acontecesse de uma forma justa, com possibilidade de defesa, de forma clara e transparente aqui. E perdi esse jogo. Perdi. É da política. Mas quem sabe, fortalecido, é o agressor e a vítima, como sempre num Brasil cheio de violência. Vamos para a próxima. Meu voto é, obviamente, para manutenção. Ok, vereador. Vamos para a somativa. Derrubar o parecer, 15 votos. Manter o parecer, 4 votos. Abstenção, 2. Gente, só questão de ordem, não foram 2 abstenções. O vereador Josemar não se encontra, então não pode contabilizar o voto dele. Ok, falta. Ok, obrigado pela observação, vereadora. Abstenção, 1. E falta 1. Então, a denúncia junto com o parecer será arquivada.